Hello everyone! Teacher Fábio Emerim aqui mais uma vez para falar agora sobre 4 maneiras da gente colocar uma frase no futuro ou falar sobre o futuro. Future. Então, vamos dar uma de Walter Mercado e falar no futuro? Não. Então, assim, primeira maneira é com o modal will. Quando é que a gente usa o modal will? Que é bastante conhecido. Vamos colocar uma frase, então, como é que ela ficaria na sua estrutura no futuro, que é o futuro simples, usando o modal will. I will study tonight. Eu vou estudar hoje à noite, ou eu estudarei hoje à noite. Então, de maneira bem simples, é assim que a gente estrutura uma frase no futuro. A gente só tasca ali o will ali no meio e deu pra bola, entre o sujeito e o verbo. Então, I will study tonight. Eu vou estudar hoje à noite, ou eu estudarei hoje à noite, ok? Mas quando é que a gente usa o will? Existe alguma razão, algum motivo para a gente preferir usar uma frase no futuro usando o will? Sim. A gente usa o will, ou o futuro simples, numa frase, quando a gente não planejou essa frase antes. Quando a gente não planejou a ação. Ou seja, foi uma coisa que normalmente ela foi decidida no momento do discurso, no momento da fala. Vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que o uso do will no futuro é o tapa na mesa. Como assim o tapa na mesa? Estamos aqui conversando, daqui a pouco começa a chover lá fora, eu olho pela janela e falei, oh God, it's raining. I'll take a taxi. Ou seja, oh meu Deus, está chovendo, eu vou pegar um táxi. Por que esse tapa na mesa? Porque demonstra que tu decidiu na hora que tu tá falando, não foi planejado, certo? Então, fique com isso na cabeça. Will, tapa na mesa, decidiu na hora. Segunda maneira de falar no futuro é usando to be going to. Então, vamos colocar uma frase exemplo. Next month, I am going to study Spanish. Então, no mês que vem, eu vou estudar espanhol. Mas qual é a diferença de dizer next month I will study Spanish? Como eu falei antes, o will não é planejado. Já o to be going to é. Então, o que acontece? Vocês estão ali conversando e uma pessoa pergunta para ti, Hey, qual os teus planos pro mês que vem? What are your plans for next month? Como se muita gente perguntasse isso todos os dias, né? Mas enfim. Então, what are your plans for your next month? Aí tu vai colocar assim, well, I'm going to study Spanish next month. Bom, eu vou estudar espanhol no mês que vem. O que isso demonstra? Isso sugere que houve um planejamento. Olha, eu estou pensando isso há tempo, decidi, beleza, vou estudar espanhol no ano que vem. Aliás, uma boa dica, estude espanhol também. Ok? Entendido? É assim que a gente coloca o to be going to para falar no futuro. Terceira maneira de falarmos no futuro em inglês é usando o present continuous, ou seja, o nosso querido gerúndio. Por exemplo, a gente pode colocar a seguinte frase: I can't go to the barbecue tomorrow because I am traveling to São Paulo tonight. O que eu falei? Eu não posso ir no churrasco amanhã porque eu estou viajando para São Paulo hoje à noite. Vocês percebem que em português é a mesma jogada. Eu estou falando no presente contínuo, no present continuous, em português, embora é uma coisa que eu vá fazer depois. Tá, mas e quando é que eu uso essa terceira forma de falar no futuro? É quando está super certo que vai acontecer. Então assim, ó, em graus de certeza, a gente tem lá embaixo o will, porque foi decidido na hora da fala, e pode ser uma coisa que a gente possa mudar de ideia, pode ser uma coisa que, enfim, não seja certa, então ela não tem muita credibilidade. Ela pode até nem acontecer. Segundo grau é o grau do to be going to, que é uma coisa já planejada, então é alguma coisa que é bem possível que vá acontecer, mesmo porque vocês já planejaram. Usando o present continuous, que é essa terceira maneira, a gente tem uma certeza muito grande que aquilo vai acontecer. É como se vocês já tivessem comprado a passagem para viajar e vocês estão falando, ó, não vou poder ir amanhã no churrasco porque hoje de noite eu estou viajando. I can't go to the barbecue tomorrow because tonight I'm traveling to São Paulo, ok? Essa é a grande questão. E a quarta maneira da gente falar no futuro é usando o present simple.
o present simple, que é o nosso presente do indicativo. Mas como, teacher? Como? Como que a gente vai falar no futuro usando o presente do indicativo? Bem? Assim, é bem simples. Imagine que vocês estão frente a uma tabela de horários, onde vai ali estar colocado onde inicia ou que horas começam algumas reuniões. Por exemplo, tem uma reunião às 3 da tarde, é de manhã, vocês estão lendo, então tu vai ler em voz alta aquilo ali. Well, the meeting starts at 3 p.m. today. O que eu falei? Bom, a reunião começa às 3 da tarde hoje. Falei no presente do indicativo, no simple present, ou present simple, certo? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente estiver falando de agendamentos, que a gente está vendo num schedule, uma tabela de horário, uma timetable, a gente vai usar o present simple, ok? Coceira no olho. Um outro exemplo, horários de voos, por exemplo. My flight departs tomorrow at 10 a.m. Tudo no presente de novo. O meu voo parte ou sai amanhã às 10 da manhã. Certo? Essas foram as 4 maneiras, ficou claro, gente? 4 maneiras de falar no futuro, usando o will, usando to be going to, usando o present continuous e usando o present simple, certo? É isso aí, não tem muito mistério. Ficou um vídeo um pouquinho mais comprido daqueles que eu quero fazer, mas o importante é que vocês aprendam e assim o tio fica feliz. Ok? E não se esqueçam, se vocês curtiram do vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo, vai me ajudar bastante. Compartilhem com seus amigos, inimigos até. E não se esqueçam também de se inscreverem, para que sempre vocês recebam em primeira mão todos os avisos sobre todos os vídeos que estiverem upados, eu adoro esta palavra, aqui no canal do Teacher Fábio Emerim, ok? See you next time!